A gente volta a conversar sobre o caso Master, agora com o deputado federal Rodrigo Hollenberg, do PSB, do Distrito Federal, que está colhendo assinaturas para a CPI do Master. Estamos em recesso parlamentar, mas estou vendo que o senhor está trabalhando bastante, deputado. Seja bem-vindo, boa tarde, bem-vindo aqui ao Central de Notícias. Quero saber, o senhor já tem um número suficiente de assinaturas para abrir essa CPI. Quantas assinaturas o senhor tem? E se a gente puder falar sobre os partidos que estão apoiando a abertura dessa CPI, quais são eles, principalmente? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer falar com vocês, Marcela, Basília, né? E Brasília. Uma alegria muito grande. Eu tenho guardado esse número de assinaturas para evitar pressões, mas nós já temos, eu posso assegurar, um número muito superior ao necessário para a instalação de uma CPI. Mais de uma dezena de assinaturas acima do necessário. Eu tenho assinaturas de praticamente todos os partidos, tem muitas assinaturas da base do governo, do PT, do PDT, do PSB, e também muitas assinaturas dos partidos de oposição, eu diria que é bem eclética. Nós fomos o primeiro a começar a colher assinaturas para a CPI, a propor uma CPI, ainda no final de novembro, tão logo surgiu o grande escândalo, digamos assim, o escândalo maior até agora, envolvendo o Banco Master e o BRB, que foi aquele escândalo, né, noticiado pela imprensa, a partir de uma operação da Polícia Federal, de compras de 12,2 bilhões de reais de títulos inexistentes comprados pelo BRB do Banco Master. Parece algo impossível, né? Uma compra desse valor, uma fraude desse valor, como disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, maior fraude bancária da história do Brasil, uma compra de 12,2 bilhões de reais. Depois, nós tivemos a tentativa do BRB de comprar o Banco Master. E aí ficou claro, pela operação e pelas investigações da Polícia Federal, que, na verdade, o BRB estava tentando comprar o Banco Master para esconder a operação anterior de compra de 12,2 bilhões de reais de títulos inexistentes. Agora, recentemente, o Banco Central e a Polícia Federal, o Partido de Investigações, identificaram um rombo de mais de 4 bilhões de reais de títulos que não conseguiram ser substituídos do Banco Master pelo BRB, o que está exigindo do governo do Distrito Federal um aporte superior a 4 bilhões de reais para o BRB. Agora, vejam bem, no final do ano passado, o Hospital da Criança, que é um hospital referência no Distrito Federal, segundo o próprio secretário-geral da Organização Mundial da Saúde, há 7 anos atrás, no final do nosso governo, quando concluímos a construção desse último hospital construído em Brasília, novo Hospital da Criança, com mais de 200 leitos, ele disse que era um hospital que deveria ser referência para todo mundo. Esse hospital fechou 89 leitos pela falta de repasse, algo em torno de 79 milhões de reais do governo do Distrito Federal para o Hospital da Criança. E agora, por essas informações que a mídia, a imprensa vem divulgando, o governo do Distrito Federal terá que fazer um aporte de 4 bilhões de reais para evitar uma intervenção no Banco de Brasília. Isso é um desrespeito. E agora vem o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que foi o grande garoto propaganda dessa operação, defendeu essa operação com entusiasmo que deixou um estranhamento muito grande na cidade, uma desconfiança muito grande na cidade. Defendeu com ênfase essa operação, mesmo após a negativa do Banco Central, contratou o ex-presidente Michel Temer para tentar reverter a decisão do Banco Central, e agora vem o governador Ibanez dizer que vai ter que aportar dinheiro da população do Distrito Federal, do orçamento do Distrito Federal, para cobrir esse rombo bilionário do BRB. Depois disso, nós tivemos ainda vários outros acontecimentos. Cada dia nós temos uma revelação que vai tornando esse escândalo cada vez mais robusto, o aporte de bilhões de reais de fundos de pensão no Banco Master, essa campanha ostensiva de influencers pagos pelo Banco Master para denegrir
a imagem do Banco Central, que é o órgão fiscalizador, a própria decisão do Tribunal de Contas, né, em pleno recesso, de fazer de tentar questionar o órgão fiscalizador, que é o Banco Central, o processo de liquidação do Banco Master. Tudo isso está a solicitar uma CPI que possa investigar com profundidade, com seriedade, com serenidade, mas com muita firmeza, para poder identificar todos os responsáveis por essa fraude e garantir também aí um sequestro de bens desses, para que possa reduzir o prejuízo de uma instituição como o BRB. Pois não. Deputado, eu vou pedir licença ao senhor só para a gente conseguir girar mais rápido, porque a Marcela Matos e a Basília Rodrigues também estão aqui, elas têm perguntas para o senhor. Vou começar pela Marcela, que ajudou a marcar essa entrevista para a gente, e ela faz a próxima pergunta. Perfeito. Boa tarde, deputado. Obrigada pela entrevista. O senhor vinha falando dos efeitos da CPI, até onde ela pode chegar, mas eu queria falar com o senhor um pouquinho antes. A gente sabe que não interessa a governos, em geral, ter uma comissão de inquérito num ano eleitoral, porque isso trava a pauta, trava a agenda, isso muda um assunto. Considerando que é uma CPI explosiva, como a do Banco Master, eu queria saber se o senhor vem sofrendo pressão em relação a essa CPI, inclusive aos parlamentares também que assinaram a CPI para a retirada das assinaturas, né? E como driblar essa pressão para justamente evitar que a CPI não ocorra, né? Como é possível instalar essa CPI no momento em que a gente vê várias forças atuando contrárias à investigação? Olha, Marcelo, muito boa a sua pergunta. Até agora eu não recebi pressão alguma de ninguém no sentido de não levar adiante a ideia da CPI. Como disse, a CPI foi criada em cima de um fato determinado, que foi essa tentativa de compra do Banco Master pelo BRB e essa compra de 12 bilhões de reais de títulos inexistentes do Banco Master pelo BRB. Como disse também, a CPI até agora ela tem assinaturas bastante heterogêneas de vários partidos. Eu diria que provavelmente todos os partidos da casa assinaram essa CPI. Eu ainda não conversei com o presidente Hugo Motta sobre ela. Sei que haverá uma reunião de líderes na semana que vem, provavelmente na quarta-feira, dia 28. Eu serei o primeiro vice-líder do PSB e deverei estar representando o PSB nessa reunião de líderes. Será uma oportunidade de, se for possível, né, se houver um tempo, de colocar esse tema para o presidente Hugo Motta e para os líderes todos, porque eu entendo que é um clamor da sociedade para que haja efetivamente essa CPI. Entendo que é um ano eleitoral, é um ano apertado, um calendário apertado, mas eu acho que nós nunca vimos um escândalo dessas proporções, dessa proporção, e com tantos laços políticos, né, que permitiram que o Vocário chegasse até onde chegou, o Banco Master chegar até onde chegou. Entendo que é de interesse público, é de interesse da sociedade brasileira esclarecer, investigar, até o fim identificar todos esses laços que permitiram essa que foi, como disse nas palavras do ministro Fernando Haddad, a maior fraude bancária da história do Brasil. Eu tenho muita esperança que a gente consiga instalar essa CPI, possamos fazer uma investigação de forma serena, de forma equilibrada, mas de forma profunda, para que a gente possa desvendar todos esses mistérios que cercam aí o Banco Master e suas relações com o meio político e com o Banco de Brasília. A Basília está aqui conosco também. Basília, chegando agora ao Central de Notícias. Bem-vinda, querida, que bom tê-la conosco. É sua a próxima pergunta para o deputado Rodrigo Hollenberg. Oi, Amanda, obrigada pela atenção. Deputado, já foi governador aqui do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg. Eu gostaria de saber como é que estão as conversas com o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Essa informação de que a CPMI do Master até já havia conseguido assinaturas necessárias, chegou a circular no início de janeiro, tem deputados do PL, deputados do seu partido também, dizendo que, olha, a gente já tem aqui o número mínimo de assinaturas, mas precisa combinar com os russos, né? Saber se o comando do Congresso também quer esta CPI ou CPMI do Master. O senhor já conversou com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre?
Não, eu não conversei ainda sobre a CPI nem com o presidente Davi Alcolumbre, nem com o presidente Hugo Mota. No caso da CPI proposta por mim, eu propus uma CPI da Câmara, não é uma CPMI, não é uma CPI mista. Nesse caso, precisaria sim uma autorização do presidente do Senado Federal. Mas, como eu disse, é um tema que só se fala nisso, em todas as rodas no Brasil. Há uma curiosidade e uma necessidade de se esclarecer muito fato. A população brasileira tem um direito, e não apenas para identificar os culpados, punir os culpados, sequestrar os bens dos responsáveis, para que possa minorar, reduzir o prejuízo de instituições como o BRB, por exemplo, que foi lesado em bilhões de reais, mas também identificar quais foram as falhas no sistema financeiro que permitiram essa fraude, que permitiram que o Banco Master crescesse da forma como cresceu. O mercado financeiro já vinha fazendo alertas há muito tempo de que isso não era sustentável, que ele estava crescendo em função, sustentado em influências políticas. A gente viu uma coincidência de fatos muito grandes no último semestre, nos últimos meses do último semestre em Brasília. Nós tivemos uma tentativa de aprovar a CPI da blindagem, que a população apelidou de CPI da bandidagem. Nós tivemos uma tentativa de esvaziar os poderes da Polícia Federal. Nós tivemos uma tentativa de permitir a substituição de diretores do Banco Central, quando o Banco Central estava analisando ainda a compra do Banco Master pelo BRB. Ou seja, são muitos fatos que, na minha opinião, todos eles estão conectados e que demonstram a influência de fortes lideranças políticas para viabilizar uma operação que é a maior fraude bancária da história do país, como disse o ministro Fernando Haddad. Então, eu acho que o Congresso brasileiro, seja através de uma CPI mista, seja através da Câmara dos Deputados, tem a obrigação, para não ficar desmoralizado diante da opinião pública, de investigar e identificar os culpados, propor a punição dos culpados e o sequestro dos bens dos responsáveis. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui. Volte sempre. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Até a próxima.